tarde, pessoal, tudo bem? Estou lendo Esdras, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esse versículo aqui está falando que Deus, ele se moveu através das nossas orações, e fala que as pessoas estavam em jejum. E aí, o que a gente sabe sobre jejum? O que é o jejum? O jejum espiritual, ele é a privação de algum alimento, ou ele é a redução, de repente, de algum alimento que você use. Existe também, o jejum que as pessoas têm usado hoje até para forma de emagrecimento. Mas o jejum espiritual, ele é isso. E para que serve o jejum espiritual? O jejum espiritual, ele tem a serventia de nos aproximar do Senhor Jesus, de nos direcionar, de nos reconectar e também que a gente possa ajudar pessoas. Por exemplo, aqui, em Marcos 9, versículo 28 e 29, diz que os discípulos falaram com o Senhor Jesus assim: Senhor, a gente tentou liberar a pessoa do endemoniado, do demônio, e aí a gente não conseguiu. Por quê? E aí Jesus responde: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. O Senhor Jesus conseguiu porque ele estava em jejum, ele estava em oração, conectado ao Pai e conseguiu livrar essa pessoa endemoniada. Então o jejum ele tem essa serventia também. Como que o jejum pode ser feito? Você vai escolher um período de tempo, dias, horas, enfim. Quem vai tratar isso com Deus é você. Você pode ficar aí 24 horas, 12 horas, 7 horas, enfim. E você vai escolher, ou você se priva totalmente de alimento e toma só água nesse período, ou você faz uma alimentação por dia, ou pessoas, de repente, que têm uma hipoglicemia, alguma coisa, elas podem optar em tirar alguma coisa que as dá um prazer, como forma de estar se reconectando ali naquele jejum com Deus. De repente, a pessoa gosta muito de um café, gosta muito de doce, ela pode estar retirando isso da sua alimentação. O que acontece? Por que algumas pessoas optam em pedir para o Senhor, através de oração e fazer o jejum? Elas usam o jejum como forma, por exemplo, de libertação. De repente tem algum vício, alguma coisa que as estão prendendo, e elas utilizam o jejum para isso. Outras utilizam o jejum mesmo para pedir direção para Deus. De repente está precisando de uma resposta do Senhor, um direcionamento, utilizam o jejum para se reconectar ao Pai. Ou de repente, para um arrependimento, fez alguma coisa que acha que não foi legal e para pedir mesmo perdão para Deus através do jejum e da oração. Enfim, são vários os motivos que a gente pode utilizar o jejum para com o Pai. Só que Jesus, ele deixa muito claro para nós que ele não nos obriga. O Senhor Jesus, ele não te pede voto. O Senhor Jesus, ele não te pede jejum. Ele não te pede promessa, ele não te pede nada. Mas se a gente for fazer, que a gente faça de todo o nosso coração e que a gente faça tudo para Deus de forma direita. Porque, por exemplo, aqui em Mateus 6, 16 e 18, o Senhor Jesus ele diz que não é para poder ficar fazendo caras e bocas, fazer que está sofrendo, que está muito difícil, para que as pessoas chegam perto de você e te perguntem, falam assim: nossa, mas você está com o rosto abatido? Você está com algum problema? E aí você diz para ele: eu estou em jejum junto a Deus, para me buscar de Deus comunhão. O Senhor não quer isso, porque isso é teatro. O Senhor ele não espera teatro da gente. Que o seu jejum seja entre você e Deus, para você estar ligado em Deus, para você estar próximo de Deus. Esse é o motivo, e ele não te obriga a nada. Então só faça se do fundo do coração você sentir que esse mandamento vale a pena. Porque jejum, ele não traz salvação. O que traz salvação é crer no Senhor Jesus de todo o coração. O jejum é simplesmente uma forma que a gente tem de buscar estar mais sintonizado com o nosso Pai. Eu desejo hoje para vocês uma tarde maravilhosa, cheia da presença do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Fiquem com Deus. Um forte abraço.